você vê que algumas coisas, elas ultrapassaram o limite do racional. O Olavo, cara, nas aulas deles, do COF, do curso online de filosofia, acompanhei muito, até a aula 200, sempre foi um cara que, na maioria das aulas, falava, ó, aprendam a pensar, aprendam a pensar, aprendam a pensar. Ele até ficava puto quando o cara não pensava. Em 2019, ele passou a exigir, ou talvez eu não tivesse percebido, antes, ele passou a exigir, passe a obedecer, obedeça, 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 obedeça. E aquele que vai contra, que está contra a lógica. Meu irmão, olha só, o presidente da República está colocando um cara desse na PGR. E o cara continua defendendo. Um cara desse no Supremo Tribunal Federal, aí faz lá uma crítica doce e depois ainda defende. Ah, se danar, rapaz. O cara me difamar desse jeito, do jeito que ele difamou, isso é sabe assim, uma coisa de verme, porra. De verme. De verme. Veja, o canal do Olavo, quando ele começou no YouTube, quando ele estava mal, depois de ter divulgado no meu canal, passei uma semana divulgando, o cara foi de 20 mil inscritos para 300 mil inscritos. Em coisa de uma semana. Uma semana. Você sabe como eu sou. Qualquer cara, assim, que eu tenho um pouco mais de simpatia, eu já quero fazer de tudo pelo cara, pelo canal do cara, para que apareça, entendeu? Imagina pro Olavo, que era um cara que eu tinha alta conta. E o cara faz isso comigo, porra. Quem é do canal, quem viu a patifaria, entendeu, né? E eu não querendo treta. Eu não queria treta. O cara fez isso. E aí depois, na saída do Sérgio Moro, e não interessa se é o Sérgio Moro, é quem for, você vê que o presidente da República está errado. Está errado, está fazendo a canalice, está voltando com a sua palavra, não só com o seu eleitorado, mas com todo mundo. O cara começa a difamar uma pessoa que estava ali fazendo seu trabalho. Então, assim, meu irmão, olha, eu vou falar. Isso foi um livramento de Deus, viu? Eu enxergo as coisas da seguinte maneira. Deus pegou e falou assim, ó, tá aqui, ó. Todos esses caras que você coloca em alta conta, que você está quase colocando num pedestal aí de pseudo-idolatria. Todos eles vão cair. Olha só como eles são. Olha só como eles são. Então, assim, eu ajoelho, caio de joelhos e falo assim: obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por ter me destruído esse ano. Obrigado, Senhor, por ter me esmigalhado. Obrigado, Senhor, por ter me feito menos do que nada. Obrigado, Senhor, por tanta difamação. Obrigado, Senhor, por tanta mentira ao meu respeito. Porque só assim eu aprendo a depender só de Ti, Senhor, entendeu? E não desses lixos, desse lixo. Obrigado, Senhor, obrigado. É isso que eu falo. Entendeu? Sim, sim. E eu repito o que eu disse no começo da live, cara. Minha admiração por você começou a se desenvolver mais nesse processo de você romper com o presidente e tretar com todo mundo que constou do lado do presidente, que se dizia seu amigo e agora virou opositor radical. E isso me deixa muito maluco, assim, porque nesse ambiente político, e é isso que eu me preocupo da gente acabar promovendo por outra via de alguma forma, é que para essa galera parece que você é o seu voto, você é o apoio a um político ou não. Então, tem aquela galera da esquerda, né? Ah, Natal com a família, vou ter que encontrar minha família conservadora, aquele tiozão. E eu fico pensando, minha nossa, quer dizer que a posição política da tua família vale mais do que o fato de serem família, né? É. E dentro do ambiente da direita virou a mesma coisa. Não é? Ah, comunista nem a gente, não sei o quê. Eu não falo com fulano. Aí se um comunicador, uma pessoa que fazia parte do grupo, sai e começa a tecer críticas ao presidente, vira inimigo político, né? E isso, cara, Carl Schmitt, que foi ligado ao partido nazista, é considerado o maior jurista do nazismo, Sim. É que escreveu, né, na teoria do político, de que a política se resume entre amigo e inimigo, né? E é isso que o pessoal faz, essa técnica nazista de transformar tudo nisso, né? Mas é totalmente diferente do pensamento conservador. O pensamento conservador não é esse, entendeu? Os caras podem observar o meu canal e talvez fazer um julgamento tosco dele e achar que eu tô ali, porque eu estou defendendo uma posição com unhas e dentes. Veja, uma questão, por exemplo, a respeito de uma mulher interromper a sua gravidez ou não, eu acho que essa é uma questão que tem que ser resolvida nas unhas e dentes. Eu acho. Sim, sim. Entendeu? Mas o conservadorismo, você é conservador também, ele preza primeiro pelo ceticismo político. Você é cético daqueles que detêm o poder.
E você não quer que eles detenham o poder por muito tempo. Então ele é isso. Aí esses caras, bicho, esses caras que saem, mita, o meu presidente, é o meu. Esses caras quer dizer que são conservadores, pô. Esses caras são conservadores aonde? Porque talvez eles não tivessem assistido os vídeos que eu falei, olha só, eu não vejo brilhantismo nenhum no Jair Bolsonaro, eu não acho que as coisas vão mudar por ele, porque as coisas mudam de baixo para cima. Quantas vezes eu repeti isso no meu canal? Quantas vezes, inclusive, quando eu estava fazendo propaganda pro cara. Só que aí, de repente, a galera acha que as coisas mudam de cima para baixo, e aí deixam de fazer pressão na camada alta do poder. E o que acontece? O cara se sente ungido, o cara se sente o Messias, e o cara começa a fazer os maiores absurdos, sabendo que não vai ser julgado por aquele povo que agora o idolatra. Isso é absurdo, isso é o inverso do que o conservadorismo é. Isso é o inverso. O conservador, ele cobra. Tudo bem, você pode aplaudir quando as coisas estavam certas, mas ele cobra. Aquele cara está comendo às nossas custas, ele está bebendo às nossas custas, ele está nessa posição de poder às nossas custas. Ele não pode pisar no povo brasileiro como ele tem pisado, porra. E não interessa se é direita ou esquerda. Não interessa, meu amigo. Não interessa. Esse é o povo brasileiro, então você cuide dele. Cuide dele. Então, assim, sabe, coisas absurdas, cara, coisas absurdas. Ele faz um verniz de conservadorismo, ele pega um verniz, ele pega as pautas, usa só como um verniz, como uma máscara, né? E diz que aquilo é ser conservador. Não é, não é. Basta você ver o que ele fez, o tanto de sacanagem que este cara fez, porra. O tanto de sacanagem, o desprezo que ele tem pela vida humana, cara. O desprezo que esse cara tem pela vida humana. Que a gente, na época de eleição, né? A gente sempre sabe, isso aí é o velho tio do churrasco, ele tá zoando, ele não sei o que lá. Não, brother, ele é um sociopata, Ele não consegue enxergar o próximo. Ele não consegue enxergar o próximo. Tem até um livro do Gustavo Corsão, Descoberta do Outro, né? Ele não consegue enxergar o próximo. Ele não consegue enxergar o sofrimento das pessoas, ele não consegue enxergar o sofrimento das famílias. Ele não consegue. O que ele vê é uma porra de uma briga política. A briga política entre Dória e Bolsonaro. Eu quero que os dois se danem. Eu quero que se dane todo mundo. Entendeu? Pode ser Dória, pode ser Moro, pode ser Bolsonaro. Não quero saber, cara. Não quero saber. Mas faça a coisa certa. Não é a coisa certa você querer interferir na Polícia Federal para você salvar o seu filho, pô. Não é a coisa certa você ter informação privilegiada e demitir a menina por causa disso, que foi a Natália Queiroz lá na época. Não é a coisa certa você subverter um país, colocar um país inteiro sob grilhões, para você querer proteger o seu filhinho de formação de quadrilha, de peculato, de lavagem de dinheiro. E para proteger este roubo de pirulito, esse roubo de galinha, o país foi subvertido. O COAF não existe mais. O Ministério da Justiça ele é um órgão aparelhado militante bolsonarista. O PGR é aquele cara que vai agradar o Centrão e ao Bolsonaro ao mesmo tempo. Os aliados que ele colocou nas estatais são os maiores canalhas, os maiores bandidos que esse país já viu. Você coloca no Supremo Tribunal Federal, porque ele sentou no colinho. Senta aqui no colinho. Você quer governar? Quer governar? Coloca esse cara no Supremo Tribunal Federal. Estava lá julgando junto com Gilmar Mendes e Lewandowski, mais uma derrota para Lava Jato do Rio de Janeiro, revogando uma decisão do Bretas. Então, meu irmão, isso não é conservadorismo, não, cara. Isso não é nada. Isso é uma idolatria. Idolatria você combate como combateu Moisés, com pau. Com pau, debaixo da paulada. Porque assim, eu tento às vezes ser calmo, entendeu? Mas tem horas que não dá, bicho. As pessoas não acordam se não for. E agora já é tarde demais para acordar, essa é a verdade. Eu tentei de tudo esse ano. É tarde demais para acordar agora. O pesadelo ele vai se concretizar a partir de 2020. Você que entende, você fez... Acho que você fez ciências econômicas e o cacete também, não? Sim, pois em economia política. Então pronto, nós vamos chegar a 100% do PIB. Nós estamos numa posição absolutamente isolada no mundo. Nós estamos sendo vistos como Estado pária.
Ninguém quer fechar negócio dentro do Brasil porque a instabilidade política é gigantesca. A instabilidade jurídica é ainda maior. É um jogo de cartas marcadas e os grandes investidores sabem. Então, para onde é que nós vamos, cara? Se não para... E os caras se dizem conservador, porra. Os caras batem no peito e meu presidente. Que meu presidente, bicho, olha isso daí. Onde é que você ia pensar um dólar 5,40? Um dólar 5,70? Onde é que você pensa um negócio desse? Se fosse o Haddad, meu irmão, fazendo metade do que esse cara fez, o povo estava louco na rua. O povo estava invadindo o Congresso com os carros. Entendeu? Eu não sei, cara. Mas olha o que a idolatria fez com o nosso país. Fez primeiro com Lula e agora está fazendo com o Bolsonaro. E vai fazer com o próximo que vier. Tranquilamente. Pois é, porque o povo gosta de idolatrar. Se vier um Moro, a galera vai idolatrar. E o Moro começa a fazer uma aliança com o Centrão, eu sei lá o quê, e o povo, mas é o Moro, é o Moro, é o Moro. Vocês estão doidos, pô? Eles estão ficando doidos. O conservador é isso, cara. É a primazia pelo ceticismo político. Eu sempre falei isso no meu canal. Mas aí, quando o pessoal viu largando o pau em Flávio Bolsonaro, porque não deu mais. A coisa estava evidente, tá? Claro, né? Aí os caras, você mudou, eu mudei o quê, rapaz? Pega meus vídeos de 2014, é a mesma coisa. Quem mudou foi o Bolsonaro, né? Exatamente. Quem mudou foi o cara dele. Mostrou que ele não era o que dizia. Quem mudou foi um diabo desse. Cara, eu estudei com o Eduardo Bolsonaro, cara. Eu e o Eduardo, a gente foi colega de sala na pós-graduação lá do Instituto Mises. E ele tava falando, ele falava sobre a eleição do pai e tal, numa época em que ninguém dava crédito. Assim, o Bolsonaro vai virar presidente, sabe? Mas a gente ouvia e tal, mas seria interessante para tirar o PT do poder, né? Naquela época a gente tava naquela topa tudo para tirar o PT, né? E fazia todo sentido. Haviam candidatos melhores do que o Bolsonaro, na minha opinião, no primeiro turno, mas ninguém tinha poder de tirar o PT da linha. A galera hoje chega e fala assim, mas pega um Álvaro Dias, pega um Amoedo. Amoedo, cara, ele não tinha como, pela estrutura do partido, ele não tinha nem como participar de debates, nem de TV, nem nada. Ele estava figurando em 0,5%. O Álvaro Dias é um cara que, se você for pegar e estudar a vida dele, ele tem muito mais conexões com o Centrão do que qualquer outro. Eu tinha muito mais medo que o Álvaro Dias fizesse as coisas que hoje o Bolsonaro está fazendo, e por isso não declarei voto a nenhum desses caras. Porque a gente queria a ruptura com um sistema que nos escraviza. Veja, não é a destruição da ordem. Sim. Um conservador, ele não quer a destruição da ordem, mas uma ruptura com um sistema que nos escraviza desde a época de Cabral, cara. E nos primeiros meses, aparentou que essa ruptura estava acontecendo. Se viu depois que, por ter teto de vidro, por ter rabo preso, nada aconteceu. A estrutura se manteve. Se ele não tivesse isso, brother, porque assim, cara, olha, uma coisa é você falar que é um pecador. Você fala, você é um pecador mesmo e tal, e você admite os seus pecados. É isso mesmo, eu sou um bosta. É isso mesmo. Outra coisa é você fazer de tudo para esconder os seus pecados, se travestir de Messias e subverter um país por causa disso. É isso que está acontecendo, cara. É isso que está acontecendo. E aí você adiciona outras pitadas, né? Então a loucura política, onde você tem pessoas do nosso país morrendo, e um cara, ele só vê uma guerra política ali. Entendeu? Ele e outro prefeito e qualquer coisa. Ele vê isso. Mas ele não tem uma postura de cristão. Aquela vez, olha só, nós estávamos ali com mais ou menos 30 mil mortos. Ele foi para o Rio de Janeiro prestar a solidariedade para um paraquedista que faleceu do Exército. Você acha que ele fez isso por bondade ou foi porque exatamente naquele mesmo momento, naquela mesma hora, tinha estourado o negócio da denúncia do Moro e o cacete? Ele foi lá para o Rio de Janeiro para negociar como é que ele ia escapar dessa, mano. E usou a morte do cara para isso, bicho. Olha o ponto que chega um diabo desse, cara. Está servindo às trevas. As trevas. Porque as trevas, bicho, elas nunca vêm travestidas, as trevas mesmo, de fato, de verdade, elas não vêm travestidas de Ozzy Osbourne. Elas não vêm travestidas eu sei lá, cara, Cannibal Corpse.
bandas de heavy metal, Gato Félix, Nando Moura. Não, as trevas, as trevas mesmo, de verdade, elas vêm travestidas de bondade, de tentar parecer ser messiânico, de tentar parecer ser bonzinho. Isso é as trevas de verdade. E o povo não percebe, porque o povo, cara, assim que vê o bezerro de ouro, já cai de joelho. Mas desde a época de Moisés, viu o bezerro de ouro, cai de joelho. Isso é absurdo. É absurdo porque o Bolsonaro acaba se tornando alguém que está dentro de uma corrente histórica muito maior do que ele próprio, né? A galera olha para o Bolsonaro como se ele fosse um agente do apocalipse, de que é ou Bolsonaro ou Armagedon. Então, antes do Bolsonaro, era Iago, eu fazia críticas ao Bolsonaro, eu votei no Bolsonaro, declarei voto no Bolsonaro, coloquei no primeiro lugar do YouTube um vídeo, minha declaração de voto no Bolsonaro. Foi o primeiro lugar. Eu lembro. Né? E eu já criticava o Bolsonaro nessa época, fazendo isso. E o pessoal dizia, Iago, não é hora de criticar o Bolsonaro. Não é hora, tem que criticar depois. Tudo bem, mas continuei criticando. Quando o Bolsonaro foi eleito, continuei criticando o Bolsonaro, como sempre critiquei, e o pessoal defendia, mas a eleição acabou. Agora o cara tá eleito, não é hora de criticar, não, tem que esperar ele se estabelecer no governo, tem que esperar mais, já faz 2 anos como tá lá. Né? E eu penso, não, Iago, a mudança é lenta. Tudo bem que a mudança é lenta, mas ele, no mínimo, tinha que andar em direção às mudanças que ele propôs. Exatamente, é isso. Agir nesse sentido. Ele pode não conseguir estabelecer... Por exemplo, olhe para o Guedes, eu votei mais no Paulo Guedes do que no Bolsonaro, digamos assim. Eu nunca esperei muito do Bolsonaro, eu sabia que o Bolsonaro era um jagunço. Ele era conservador, anti-aborto, o PT estava protagonizando o maior escândalo de corrupção da história do Brasil, que fez o Altergate parecer coisa de criança. Tinha que tirar o PT dali, não tinha o que fazer. Né? O antipetismo, a necessidade moral de tirar o PT do poder, fez com que a gente procurasse qualquer outro que fosse contra. Tinha um cara ali que era pelo menos conservador. Pelo menos falavam as coisas ali contra mamadeira de piroca, esses negócios todos, né? Essa ideologia de gênero, né? Ganhou o público de forma geral pela pauta moral e tudo mais. Ele veio num time muito perfeito. Mas, a partir do momento em que ele entra ali, o Guedes começa a falar de CPMF, o Bolsonaro começa, o cara que a gente votou pensando em ser alguém pró-vida, que é por causa da causa do aborto, se torna o maior promotor de morte dentro do período da pandemia, de propagação de fake news, de mentira, né? Tudo aquilo que a gente diminuía no Bolsonaro antes da eleição. Não, cara, ele falou isso, mas não é isso que ele quis dizer. Ele falou isso não é porque ele é meio assim mesmo, ele é meio jagunço e tal. Cara, e ele simplesmente escalonou isso num nível imenso, não é? Num nível imenso. É horroroso. É horroroso imaginar que em 2022, o que é que vai ser se a gente tiver Bolsonaro e um petista? Se for Bolsonaro e Boulos, né? Sabe, o meu maior medo em 2022 é eu ter que votar no Bolsonaro de novo, sabe? Não, mas se for Bolsonaro, eu já falei no meu canal, se for Bolsonaro e o PT, esse povo que se lasque, meu amigo. Eu não saio nem de casa para votar, entendeu? Esse povo que se lasque.